Vamos aos destaques. Troca concluída com o sucesso do nosso gramado em São Januário. Os nossos atletas convocados voltam a tempo ou não? Quem atuou já no primeiro jogo da data FIFA? Vamos falar sobre os laços que estão cada vez mais estreitos envolvendo Vasco e Crefisa. Vamos falar também sobre Nilton Santos, a casa do Vasco, a partir de 2026. Tudo isso e muito mais agora, os nossos destaques. E Matheus Cunha no Vasco também, claro. Tudo isso é agora. Antes, chega deixando o seu like, comenta, compartilha e, claro, se inscreve no nosso canal. Vamos crescer de novo, porque na data FIFA dá uma parada, mas agora é hora de pensar. Jogo do Grêmio, quarta-feira, e a gente vai transmitir também. Ontem, o meu amigo Leonardo Baran trouxe uma entrevista com o Matheus Cunha, ele está acompanhando a seleção brasileira. E o Matheus, mais uma vez, deixou muito claro o desejo dele em atuar um dia com a camisa do Vasco, né? Falou sobre a amizade com o Felipe Coutinho, com o Douglas Luiz, que são padrinhos de casamento dele. E o Leonardo Baran trouxe essa informação. Vale muito a pena assistir o vídeo, porque o Matheus seria muito legal um dia vestir a camisa do Vasco, jogar em São Januário, toda a história que ele já ouviu e tal. E ele acompanha também e disse que é torcedor do Vasco da Gama. Porra, seria sensacional. Imagina que uns 3, 4 anos, Matheus Cunha no Vasco, 5 no máximo. Opa, coisa linda. Bom, bacana. Aliás, falando em tempo, daqui a 3, 4, 5 anos, ontem eu fiz uma live, e eu vou deixar ela aqui no final, ela vai aparecer aqui. Pronto, vou deixar ela aqui, no cantinho superior esquerdo meu, que é o seguinte. Falei sobre Nilton Santos. O Vasco encaminha um acerto para jogar no estádio do Botafogo a partir de 2026, até 35 jogos por temporada, né? Pagando aluguel 250 mil, como noticiou semana passada o pessoal do GE, mas o acordo é até 35 jogos por temporada que o Vasco for o mandante, obedecendo o calendário que tem o Botafogo, e também shows no estádio Nilton Santos. Por que o Engenhão sendo escolhido? Capacidade similar ao novo estádio do Vasco da Gama, que deve começar a reforma a partir de abril. Você consegue ampliar a experiência com o sócio torcedor do Vasco. Você consegue ter, nesse acordo, bares, estacionamento, camarotes, enfim, outras receitas também. Alguém pode fazer as contas e falar assim, pô, faz mais 35 jogos, 19 como mandante, Campeonato Brasileiro. Só que aí você situa os 2 clássicos que serão no Maracanã. Aliás, uma outra notícia que eu trouxe. O Vasco vai pedir a ampliação do contrato, fazendo um aditivo, mudar de 8 para 10 datas no Maracanã. Vai ver se consegue. Tem uma boa relação com o Flamengo para construir essa ampliação e vai tentar fazê-la de forma contratual também. Mas por que 35 jogos? Então vamos excetuar os 2. Ou vamos botar os 3, né? Então sobram 16 no Campeonato Brasileiro. Tem Campeonato Carioca, tem Copa do Brasil e tem competição internacional. Então você garante um número maior, né? Caso você vá avançando e chegue às finais da competição, para não ter nenhuma surpresa. Bom, outra notícia que a gente traz para vocês também fala sobre os jogadores convocados, né? Cuesta, Andrés Gomes, Paulo Henrique e Puma. Puma não jogou o amistoso primeiro do Uruguai. Paulo Henrique não saiu do banco contra a Senegal. A seleção brasileira está na França para enfrentar a Tunísia. Está em Lille. O jogo é amanhã. Cuesta jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo com dores no braço, mas segundo as informações que vêm dos Estados Unidos, onde a Colômbia enfrenta amanhã a Austrália em Nova York, não preocupa. Ele foi substituído pelo Lucumi e o Andrés Gomes não saiu do banco. Pô, Fábio, dá tempo dos caras chegarem. A viagem é longa, né? Aproximadamente 13 horas de Nova York para Porto Alegre. Estão fora. E aí vem uma dúvida. Hugo Moura ou Lucas Oliveira? Aliás, esse é o tema do nosso Na Conta KTO meio-dia. É um dos temas que nós vamos abordar no nosso Na Conta KTO. Bom, esse é o vídeo que você está vendo aí, divulgado pela Greenleaf, realizada com sucesso, né? A reforma do gramado, né? Da forma que foi proposta. O plantio está feito, fim de semana intenso de trabalho, de retirada nos últimos dias até o plantio dos rolos de 15 metros que chegaram da fazenda em Saquarema. Agora é trabalhar com a irrigação, o tempo, até o dia 28, para que esse gramado esteja verdinho, né?
E a Greenleaf segue trabalhando firme e forte para dar qualidade ao estádio de São Januário no seu gramado, que deve ficar aberto até abril. A tendência é que a reforma comece somente depois de abril. Você viu aí na nossa thumb que os laços estão cada vez mais estreitos entre Vasco e Crefisa. Eu vou explicar como. Já começou lá atrás, quando da campanha eleitoral, quando José Roberto Lamáquia, dono das empresas Crefisa, Faculdade das Américas, Crefipar, enfim, existem algumas empresas que o senhor José Roberto Lamáquia, esposo da Leila Pereira, que não gosta muito dos holofotes, apareceu em público, fez inclusive uma menção ao Pedrinho, disse que apoiava realmente, a relação deu uma estremecida. Segundo eu soube nos bastidores, algumas promessas não foram cumpridas, e aí eles tiraram o time de campo, o que irritou o presidente. Tanto que na entrevista que ele me deu exclusiva no fim do ano passado, ele disse que não falaria sobre o tema e repetiu isso em algumas outras entrevistas. Foi por conta disso. Ficou chateado que algumas promessas não foram honradas. Bom, o tempo passou, pessoas inteligentes, do bem, se reencontraram, se reaproximaram e aí começaram a costurar novas parcerias. A primeira foi através de um empréstimo, DIP, que está proposta na recuperação judicial. O Vasco precisa ter um fôlego e 80 milhões de reais estão sendo aportados no Vasco da Gama para poder manter a folha aí até o final do ano em dia, não ter nenhum atraso, enfim, o fluxo de pagamento não ser comprometido. Mas eu soube que 5 milhões serão aportados para os esportes amadores. Eu tinha visto uma notícia na sexta-feira sobre o Vasco estar fechando uma parceria para ajudar no futsal e também no basquete. No basquete o Vasco não vem bem no NBB, perdeu todas. Com muita dificuldade conseguiu montar um time, né? Porque houve uma saída do antigo patrocinador ou barra administrador e o Vasco se viu aí com muita dificuldade, mas conseguiu manter a vaga e está disputando. Mas o que eu soube dos 5 milhões, 3 estão sendo destinados ao remo, na aquisição de flotilhas, na renovação de outras embarcações, na manutenção da sede, enfim, tudo que envolve o remo, e 2 milhões serão utilizados no futsal e também no basquete. Não está descartado, inclusive, porque eles vêm através de incentivos, de projetos incentivados, que haja no final desse ano ainda um show vascaíno, na virada vascaína, e aí essa arrecadação consiga aí, ajudar também no Vasco da Gama para esses projetos do futsal e também do basquete. Então, cada vez mais estreitos os laços, Vasco e Crefisa, isso nos leva a entender que lá na frente pode dar match, pode dar grandes negócios, porque a presidente Leila Pereira, que virou uma gestora de mão cheia do Palmeiras, tem mandato até 2027, daqui a 2 anos. O presidente Pedrinho tem mandato até o final de 2026. Procura-se um sócio investidor para a nossa SAF. Quem sabe as datas não vão batendo e a coisa vai caminhando. E depois do mandato da Leila Pereira, ela não vem assumir uma cadeira na SAF do Vasco. Nada disso. Está descartado. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho, uma ótima semana e vamos juntos, ao lado da nossa paixão, que é o Vascão da Gama e o seu canal. Olha aí o Vasco, se prepara para encarar o Grêmio fora de casa às 9h30. O time vai ter um desfalque certo, tá? Que é o Paulo Henrique, que foi expulso na derrota contra o Juventude. Então, no ataque, o Verratti deve ser o escolhido para jogar com o Ryan. O Gigante é o 11º colocado, 42 pontos. Jogo quarta-feira esse, né, ô Pedrosa? Isso. Se o Vasco ganhar, já pula 2 posições. Porque vai empatar, se eu não me engano, com o Bragantino e vai passar, se eu não me engano, o Atlético Mineiro, que já tem 34 jogos. Eu acho que tem a tabela aqui. Se tiver a tabela, melhor tem sim, ainda. Tem sim. Porque se ganhar o jogo... Aí, ó. O Bragantino tem 45, 34 jogos. Só que aí o Vasco da Gama passaria no número de saldo de gols, né? E aí depois tem ali a questão do São Paulo, que é a mesma coisa. O Vasco empatando vai conseguir passar no número de jogos ali. E o Atlético Mineiro, não é o Bragantino não, é o Atlético Mineiro e São Paulo. Se o Vasco ganhar, consegue passar os dois. Aí depende do resultado de São Paulo também. Como é que estamos aqui com jogos? Que tá tudo igualzinho já, não? Só o... Não, é porque o Bragantino e o Galo jogaram a 37ª rodada, né? Isso Por conta da Sul-Americana, não foi? É, isso aí. E aí, mas de resto,
tá todo mundo igual. A gente tinha aqueles jogos, lembra, gente, que tava atrasado e tal. Já equalizou tudo. O Palmeiras jogou com o Santos, o Flamengo jogou... O Galo jogou agora por causa da final da Sul-Americana. É importante citar isso, para poder adiantar essa rodada e ficar Foi tranquilo. a 37ª rodada que eles fizeram agora, que é a penúltima rodada do Brasileirão. Isso. Mas olha você aqui, você passou um tempão na primeira página, mas é por conta desse jogo a mais aí, ô Pedrosa. Se ganhar, já volta para a primeira página, entendeu? Já fica ali entre os 10 e vai encostar novamente no Red Bull Bragantino, que é o 8º colocado, e no 9º, que é o São Paulo. Fica complicado pro Fluminense. Na teoria, eu teria que torcer contra o Fluminense. Pô, mas sabe o que eu tô olhando aqui, Venê? Sabe que eu tô... Vem, o muro tá baixo, Pedrosa, vem. Deixa eu falar aqui uma coisa contigo, rapidinho. Que você Olha vai só a falar? situação do nosso amigo ali. Tu vê como é que Deus é, né? Vê aqui. E você também, Fernandes. Tem que torcer contra O problema meu é que eu só dependo de mim. Esse é o meu problema. Briguem. Ô, Venê Casagrande, como é que é o teu próximo? Esses são os caras que o Pedrosa precisa torcer contra, tá? Certo. Qual é o seu próximo adversário? Flu. E depois? Braga. E depois? Atlético Mineiro. É, guerreiro. Nossa! Quer a camisa do Mengão? A Sul-Americana tá ótima pra mim. A Sul-Americana é uma maravilha. Maravilha. Até porque passou no SBT, pô. Exato. É isso, pô. Tá ótimo. Tu assina aqui? Agora. Aí que eu vou Sula. O que é, garoto? A Tu Sula aí. assina aqui, Sul-Americana garantida, Mengão não é campeão. Foi na rúbrica ainda. Mas vem cá, você tinha dúvida que ele iria assinar? Pô, é igual o HD, não erra, pô. Eu vou falar uma coisa. Eu também ia. Óbvio, pô. Tá louco, gente? Só 50 milhões não assinaria, o resto assinaria. Olha aqui, ó. Entendeu? Entendi. Toma! A reforma do gramado de São Januário tá todo vapor. E o Vasco finalizou ontem o processo de plantio do seu novo gramado. A expectativa do clube é que pode estrear esse novo gramado já contra o Internacional. Esse jogo dia 28 de novembro. É uma sexta-feira à noite, tá? O clube aplicou o modelo de grama Celebration, que já utiliza em seu centro de treinamento, tá acostumado, né? A grama agora vai crescer de forma natural e deve ficar bem verdinha. E aí essas manchinhas, essa coloração vai ficar uniforme, não é isso, Na Pedro? verdade, não tem mais mancha. Não tem mais, Trocou o né? gramado. Trocou tudo. É outro gramado isso aí. Mas ela vai crescer normal. com uma corzinha... É como tá aí. A questão é muito mais a questão da coloração, de irrigação. Depois vai ter a pintura também. Então, pro jogo contra o Internacional no dia 28, sexta-feira, esse jogo é sexta-feira, é bom pra galera que gosta da barreira lá. Sexta-feira, hein, rapaziada. Vai estar já, digamos Que horas assim... que é? Acho que é 7h30. Já vi que os alunos do meu marido da sexta vão ter dor de barriga todos 7h30. à noite. É matinê. É matinê. já E se ganhar, só para sábado, velho. O Se telefone bobear, só dele vai domingo. Só quebrar. domingo, dependendo. Sei bem. Tu sabe que outro dia que ele tava na barreira, o WhatsApp dele saiu do ar? Ele saiu do ar? Nascimento. Nunca vi. 2 tiros nas costas. E sabe de uma coisa, Pedrosa? Saiu do ar na hora que ele tava indo. Aí o irmão me ligou e disse assim, o WhatsApp do seu esposo saiu do ar. Sim. Aí eu disse, que estranho, não é mesmo? Aí voltou 8 da manhã do dia seguinte. Melhor trocar a operadora, então. Melhor trocar a operadora. Esses hackers de WhatsApp. Gente, Pô. vocês... Acontece. Foi Olha, memória. um dia eu vou dar um fla-flu nessa barreira do Vasco pra ver o que vocês fazem lá, Lucas Eu Pedrosa. nada, eu entro, trabalho, volto pra Ah, casa. tá. Vem cá, falar nisso, esse jogo com o Grêmio, quem vai? O que você acha? O Paulo Henrique, gente, não vai, tá? Que ele foi expulso. Inclusive, ele teve até uma indisposição hoje, ficou fora do treino da seleção brasileira, mas a tendência é que ele esteja no banco para a partida contra a Tunísia amanhã. O Carlos Costa também teve um problema no braço no jogo contra a Colômbia, ele foi titular, inclusive, e aí parece que pisaram no braço dele, vai ser reavaliado. Mas esses dois jogadores, o Paulo Henrique já está expulso, e o Carlos Costa eu acho muito difícil de participar, tá? O Carlos Andrés Gomes, que está jogando com menos minutos na Colômbia, quem sabe? Faz ali um voo fretado e tudo mais e chega para jogar. O Pumita também é a mesma coisa, apesar do Pumita não ter jogado, foi o Varela que jogou, inclusive, no jogo do Uruguai. Eu acho que esses dois podem jogar. O Carlos Costa mesmo, que eu acho muito difícil dele atuar contra o Grêmio. Porque ele é um jogador que jogou como titular.
E aí, como é que fica provável esse Depende Vasco aí? do que o Diniz está pensando. Porque na esquerda tem o Robert Renan. Aí ele vai querer botar o Lucas Oliveira, como ele já usou o Lucas Oliveira, ou ele vai usar o Hugo Moura de zagueiro e vai colocar outro volante, vai colocar o Barros e o Tietê, ou ele vai colocar o Lucas Freitas na esquerda e bota o Robert Renan para a direita. São as opções que ele tem nesse momento. Sinceramente, todas me causam um certo receio. Para com isso, nosso amigo. Melhor a gente Calma, trazer Pedrosa. um suco pra ele, Que alguma isso, coisa. cara? Relaxa, Negócio pô. de... Não, você Relaxa. você se acalma. Quer ver uma imagem legal? Se que, quem não consegue ver, eu vou contar. Tá no sangue, gente. Olha essas embaixadinhas que a filha do Coutinho, gente, Maria, a mais velha aí do Coutinho, aparece fazendo enquanto a mamãe dela filma. A menina de 9 anos na tela, faz 30 embaixadinhas enquanto a mãe filma. Ela toda habilidosa, cheia de intimidade Talento, com a bola, talento, hein, Vene talento. Casagrande? Tá no Lucas sangue, Pedro? né, cara? Olha Assim, só que filha de bonitinha, peixinho vai ser, não tem jeito. Gente. Melhor do que eu, E o com filho certeza. também já tá jogando. A filha já tem qualidade, o filho tá jogando futsal também. E outra menina que joga muito também dos filhos dos jogadores é a filha do Alex Teixeira. Também É outra, mesmo? É outra também que já tá começando a se destacar aí. Joga no campeonato de colégio e tudo mais, mas você vê que tem qualidade. Gente, é genética, isso não é brincadeira, não. É assim, eu diria pra todos os jogadores que a filha se interessar em jogar futebol, coloca pra jogar, porque tem muito a ver com genética, tem Claro. muito. Isso aí, gente, não é normal, tá? Não é Não. normal uma criança de, sei lá, 7, 8 anos... 9 ter anos. essa- Ela tem 9 ter- anos. 9 anos ter essa tranquilidade pra poder fazer embaixadinha dessa maneira. Além do talento, tem a genética, pode ter certeza. Que bonitinha, muito bem.